Não faz o menor sentido achar que existe uma capacidade de organização inscrita nas moléculas orgânicas que nos compõem. Agora, indo para a parte mais científica, os cientistas analisaram qual era a probabilidade realmente de formar uma cadeia de aminoácidos capaz de formar uma proteína que poderia ser o tijolo constitutivo das células. Os cientistas calcularam essa probabilidade. Aí eles falaram, olha, as proteínas que formam as células dos seres viventes são desse tipo. Elas são compostas por determinados aminoácidos que precisam compor... Cara, isso que o Colos falou aí é paia, né, velho? Realmente paia. uma determinada cadeia. Qual é a chance de formar essa cadeia na sequência correta? Aí os cientistas calcularam qual era a chance de formar essa cadeia correta. E aí? Não dá para exprimir em números de tão pequena que é essa chance de formar uma cadeia de aminoácidos, Eita. que é a composição de uma proteína. Aí os cientistas calcularam essa probabilidade e a única forma de expressar é com uma analogia. Né? Seria só para as pessoas tentarem entender o tamanho desse número, né? Seria uma parábola mesmo. Eles disseram o seguinte: imagina o universo observável, 90 bilhões de anos-luz de diâmetro, certo? Tô ouvindo, fale, Cogos. Uma nave espacial voando na velocidade da luz demoraria 90 bilhões de anos para cruzar. Imagina um carro, imagina um homem correndo. Agora imagina uma ameba se rastejando. Uma ameba demoraria não sei quantos friquinhões de anos. Agora imagina que essa ameba, ela, durante essa viagem, ela leva um átomo. Aí ela vai até a ponta do universo, volta, pega outro átomo. Aí ela leva outro átomo até a outra ponta do universo e volta. A hora que ela transportar todos os átomos do universo 50 milhões de vezes, é o período de tempo que seria necessário para, aleatoriamente, você formar uma cadeia de aminoácidos dessa. E o universo não tem esse tempo de existência. Segundo as teorias mais aceitas, ele tem entre 12 e 14 bilhões de anos. Eu tô ouvindo tudo, tá? Não daria. Eu tô ouvindo eles discutindo sobre formação de negócio de proteína, não sei o quê. Eu conheço argumentos do Cogos. Tá usando um argumento parecido, mas bem mais antigo, bem mal feito. Alguém contou isso pra ele, da Suzana. A professora Suzana. Que é braba, tá lá na Suíça. Fez algumas descobertas no campo da neurociência. Eu tô ouvindo tudo aqui, irmão. Eu escuto áudio de bioquineses. Tu faz biocinese, Malboro? Faço bioquineses. Então, biocinese, pô. Não, bioquinese é uma coisa, biocinese é outra. Qual a diferença? Bioquineses é pra você formar no inconsciente. Esse outro daí é consciente mesmo. Tô escutando de forma passiva aqui. Bioquinese para crescer 15 centímetros e deixar os olhos azuis. Isso sou eu, tá? Vocês acham que eu fiquei com 1,90 e caralhada como? É, amigo. Dorme e participa da live, esse é o cara. Oi? O Vini Libertário falou aqui, dorme e participa da live, esse é o cara. Cara, é porque essas pessoas não sabem que eu durmo 2, 3 horas por dia. Eu tenho insônia, velho. Dificilmente eu tô dormindo profundo, velho. Eu tô escutando tudo que o Cogos falou aí. Ah, é como se fosse uma parábola. Esse número é tão grande. O número aproximado é 14, 16 bilhões de anos. Não daria tempo. Blá, 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 blá. Conheço esses argumentos aí, velho. Sono fásico dos crias. É tempo. Só que tudo isso é para formar uma cadeia de aminoácidos. Uma proteína requer muito mais que isso. Uma organela requer muitas proteínas. E uma célula requer várias organelas. E para formar uma célula de uma bactéria, você teria que ter tudo isso acontecendo no mesmo centímetro cúbico. Não adianta formar uma cadeia no Oceano Pacífico e outra no Oceano Atlântico. Então você teria que ter várias coincidências absurdas dessas acontecendo no mesmo espaço. Impossível. É estatisticamente impossível a vida ter se formado aleatoriamente, por acaso. Necessariamente houve a intervenção intencional de uma inteligência ordenadora.
É a mesma coisa que você está andando no meio da floresta. Tô usando o argumento do Plântica. Pode continuar. E encontrar me dá um aparelho complexo aqui, um iPhone, alguma coisa assim. Bem, tô andando no meio do mato e encontrei isso aqui. Falei, nossa, olha só que interessante essa formação de minérios e metais aqui. Isso aqui deve ter levado trilhões de anos para se formar, né? Alguém pensaria isso? Não, claro que não. Pelo amor de Deus, se um astronauta estivesse andando numa floresta alienígena, num outro planeta, e encontrasse um negócio desse, o que o astronauta ia falar? Bom, existe uma civilização alienígena que passou por aqui. Existem engenheiros alienígenas que fabricaram isso aqui. Ninguém ia achar que isso aqui veio do nada. Agora, se o universo ele obedece leis que são muito mais finamente... Para quem quiser olhar o argumento melhor produzido, é só ver o debate sobre a evolução do Plântica com, acho que é o McDowell. É mais ou menos a estrutura de argumentação que o Cogos está usando aí. Só que o Cogos, ele prefere usar estruturas tomistas de argumentação. E o Plântica usa outra estrutura que não é tomista de argumentação. Não sei se é o mais recomendado de argumentação para ele, não. Leva a uma série de coisas que, se o Antônio Birranta aí soubesse um pouco mais de lógica e de argumentos mais bem produzidos, matemáticos e afins. Porque esse cara aí só lê um livro na vida de lógica, né? E passa o dia inteiro esfregando esse livro na bunda pra ver se fala alguma merda diferente. Que é a Introdução à Lógica do Mortal. Ele só lê esse livro na vida. Mas existem outras formas. Esse argumento que o Cogos está usando, existem respostas muito bem adequadas que foram produzidas pelo... Acho que foi o McDowell que debateu com o Plântica. Eu não lembro exatamente se foi o McDowell. Foi algum desses americanos fudidos aí. Então, um ponto que o Antônio Miranda poderia levantar é que as estruturas predizentes, as estruturas de probabilidade que o Cogos tá usando são estruturas probabilísticas partindo de um zero inicial para todas. Sendo que a estrutura da evolução e do Big Bang não é de um zero absoluto de probabilidade. Então, basicamente, como cada efeito causal diminuísse as probabilidades do absurdo da próxima. Como é que eu posso explicar? É como se cada um desses fatos fossem fatos isolados e existisse a probabilidade isolada de cada um. Sendo que, na verdade, se argumenta em prol de uma diminuição desse eixo probabilístico a partir do primeiro efeito e da primeira causa que vai... do primeiro fato que vai gerando os próximos fatos e diminuindo a absurdidade e a complexidade das próximas, entre aspas, aleatoriedades que podem vir sendo acontecer. Mas como o Antônio Miranda não sabe absolutamente nada do que eu acabei de pronunciar, e o Cogos também não sabe aprofundar nesse argumento do Plântica, que usa outra estrutura que não é uma estrutura tomista, também eu acho que não está muito bem colocado aí da parte do Cogos, nem tão pouco a parte do Antônio Miranda. Vai dar play, você. Ajustadas do que qualquer coisa que o homem possa imaginar. Depois eu vou falar do ajuste fino. Se o universo comporta coisas com a complexidade de um cérebro humano, se o homem experiencia na sua vida pensamentos complexos, sentimentos complexos, autorreflexão, como é que alguém pode achar que isso veio do nada? Como é que alguém pode achar que não tem uma inteligência ordenadora por trás disso? Além de ser estatisticamente absurdo, requeria muita fé. Seria necessário muita fé para ter uma posição ateísta e materialista dessa. Né? Um outro ponto, que aí eu estou jogando muitos assuntos aqui na minha mesma fala, mas só para já deixar jogado na mesa, depois nós podemos detalhar um pouco mais. Cada um deles. É o problema da evolução. A evolução não faz o menor sentido, a evolução darwinista. Tanto é que não podemos falar numa teoria da evolução. Não existe teoria da evolução, existe hipótese da evolução. A teoria ela teria que ser muito mais estudada e fundamentada em evidências do que a evolução. E a evolução não tem evidências, mesmo porque o homem não tem a capacidade de verificar a evolução por causa das escalas de tempo geológico envolvidas. Não tem como aplicar o método científico nessa escala. O homem teria que ter uma passagem pela Terra que é muito maior do que ele tem.
para poder verificar cientificamente a evolução. Agora, nós verificamos o contrário. Nós verificamos que as mudanças que existem, por exemplo, lá nos tentilhões, elas são acidentais, mínimas. Nunca houve a verificação de uma nova espécie se formando. O que indica que o livro de Gênesis está certo. Deus criou as espécies em 7 dias. Você pode encarar esses 7 dias como 7 períodos, porque não tinha a rotação da Terra atual. Eu já encaro literalmente, mas isso não é relevante para o debate. O debate é que o grande ponto é que existe uma inteligência ordenadora que criou as espécies. E por que a evolução não faz o menor sentido? Porque existe um problema chamado complexidade irredutível. Então, vamos supor que você precisa, para montar um robô de fábrica, você precisa dispor certas peças dentro de um arranjo para poder formar um robô de fábrica. Aí você programa esse robô de fábrica para montar outros robôs. Então ele é um robozinho lá que ajuda a montar outros robozinhos, certo? Só que essas partes que compõem o robozinho, elas deveriam ter sido montadas ali por alguém que não é um robô. Por alguém que está acima do robô. Um homem, um engenheiro que projetou o robô. Aí você fala, não, mas existem robôs que são projetados e montados por um robô que opera com inteligência artificial. Aí você fala, tudo bem, mas se os robôs são montados por um outro robô, quem montou o primeiro robô? Em algum momento, aquelas peças que formam o robô estavam soltas. E as peças soltas do robô sozinhas não poderiam elas mesmas formar um robô. Alguém teve que montar um robô e demonstrar outros robôs. Então, eu entendo que quando o leão encontra a leoa, eles conseguem gerar leõezinhos. Beleza. Só que as partes complexas que formam um leão ou uma leoa não poderiam ser montadas por uma ameba ou por átomos ou por aminoácidos. Alguém montou aquela leoa ali, que foi o projetista de tudo. Assim como um engenheiro tem que montar um robô antes que esse robô fabrique outros robôs. Por isso que as criaturas não conseguem criar. As criaturas são geradoras. Um pai, ele gera um filho com a mulher. Ele não criou a partir do nada. Ele criou a partir de um substrato que já estava montado por Deus, já estava projetado por Deus. Por isso que quando você fala quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, essa pergunta não tem resposta. É um dilema. Não, eu preciso de um ovo, senão não nasce a galinha. Mas eu preciso da galinha para botar um ovo. Não tem saída a não ser falar, Deus criou a primeira galinha. E essa galinha botou o ovo lá porque Deus projetou ela para fazer isso mesmo. Então vocês entendem? Tem aqui um dilema lógico que só tem saída quando se admite o criacionismo. Acho que 12 minutos. Sensacional. Tá bom, não quero chegar no 13 não, porque 13 é o número de ladrão. Sensacional.